Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero sinceramente que sim. Bem-vindos novamente a mais uma aula. Dando continuidade no nosso projeto, na aula anterior fizemos o deploy do nosso back-end para a nuvem e para esta aula nós vamos iniciar o nosso projeto front-end. Então a gente vai iniciar a jornada lá do nosso front, uma vez que o back já está finalizado. Maravilha? Então nosso primeiro passo é instalar o Node.js. Eu deixei no material de apoio o link de acesso a essa ferramenta. Acabei de fazer o download dela, a versão LTS, sempre a versão LTS, porque é aquela versão Long Term Support, é uma versão mais consolidada que contém menos bugs aí, beleza? Então eu fiz o download aqui, inicializei o executável dele, aceitei os termos, cliquei em Next e ele fez todo o processo de forma bem automatizada e bem rápida. Então instalar programas aqui no Windows é bem simples, beleza? Vamos lá, fiz a instalação desse cara aqui então. O próximo passo é instalar o Angular CLI na versão 12.0.3. Então aqui, olha, o Node, ele cria um ambiente de execução JavaScript na sua máquina. Com ele a gente não precisa, a gente não depende do navegador, do browser, para executar os nossos códigos JavaScript. Então a gente pode fazer o seguinte, olha, eu vou clicar no menu iniciar aqui e vou abrir o Node. Ele abriu aqui para mim na outra tela. Então, esse cara aqui eu posso, por exemplo, fazer aqui var a recebe 10 mais 2. Aí eu chamo o var a aqui e o valor dele é 12. Então, ele cria um ambiente JavaScript para a gente rodar os nossos códigos. Então, ele já vem com o NPM instalado também, beleza? Então, como ele vem com o NPM instalado, a gente consegue fazer a instalação do Angular CLI utilizando o Node.js. Então a gente pode fazer o seguinte, eu vou fechar aqui, o Angular CLI é uma interface de linha de comando do Angular, ele vai servir para a gente criar aí o nosso projeto, criar alguns componentes, serviços, então de forma automatizada. É uma ferramenta que vai facilitar muito o nosso trabalho. E se é uma ferramenta que está aí para os desenvolvedores, nós vamos utilizar, porque a gente não precisa ficar sofrendo criando na unha cada arquivo, cada configuração, beleza? Então vamos lá, eu deixei o comando aqui para vocês, eu vou dar um Ctrl C nele, vou finalizar aqui, fechar aqui, vou abrir o meu Visual Studio Code. Então o Visual Studio Code eu vou fazer assim, olha, eu vou clicar em File, Open Folder, aqui em Documentos eu vou criar uma nova pasta. Essa pasta eu vou chamar de Help Desk-Front. Vou deixá-la selecionada e vou clicar aqui em Selecionar Pasta. Então agora a gente está dentro daquela pastinha. Eu vou clicar em Terminal, Novo Terminal, e ele abre o terminal para mim, só que ele abre por padrão o PowerShell. Eu vou clicar aqui nessa setinha aqui para baixo, eu vou utilizar o Git Bash. Então aqui a gente tem dois terminais rodando. Eu posso fechar do PowerShell e deixar apenas do Git Bash. E nós estamos dentro da pastinha que acabamos de criar. Aqui eu vou colar aquele comando, tá bem? Ele já fica na área de transferência. Se você clicar com o botão direito, o Visual Studio Code identifica aqui e já traz para você aqui. Ou você pode simplesmente clicar em colar aí, beleza? Opa, colei duas vezes aqui. Então vamos lá. Ele vai utilizar o NPM, né, para fazer o download desses pacotes. Aqui o comando install para fazer a instalação de forma global do Angular CLI no nosso computador, a versão 12. Porque assim, vocês podem estar assistindo esse curso 1 ano, 2 anos depois do lançamento dele. Então provavelmente vai ter outras versões. E se você não especificar a versão aqui que nós estamos utilizando, você vai baixar a versão mais recente. E a versão mais recente pode ter quebrado o nosso código aqui com atualizações, com processos que já não funcionam mais, tá bem? Então beleza, eu vou dar um Enter aqui e ele vai fazer a instalação do Angular CLI na minha máquina de forma global, perfeito? Beleza, enquanto ele vai fazendo a instalação aqui, eu vou flegar esse cara aqui, finalizamos, esse também. O próximo passo é iniciar um projeto utilizando o Angular CLI. Então agora vocês vão ver como é simples, utilizando a interface de linha de comando do Angular, criar um projeto. Vou voltar aqui, ele já até finalizou. Vou dar um clear, beleza. Deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui para ficar melhor ainda para vocês visualizarem aí. Então aqui a gente vai digitar ng, que é o comando inicial do Angular, new
que eu estou informando que é um novo projeto, e esse projeto eu vou chamar de Help Desk. Eu posso colocar apenas N aqui, que ele vai identificar que é um novo projeto, tá bem? Beleza, aí aqui eu vou passar um argumento, minimal. Essa flag aqui, ela vai fazer o quê? Quando o nosso projeto for gerado, ele vai ser gerado sem os arquivos de teste, porque a gente não vai trabalhar com teste aqui no nosso projeto. Então ele não gera os arquivos de teste, ele gera um arquivo inline template, onde o HTML, CSS e TypeScript vão estar no mesmo arquivo. Depois a gente vai corrigir isso, mas só para ele não ficar gerando os arquivos de testes aqui para a gente. Eu vou dar um Enter aqui e ele vai iniciar então o nosso projeto Angular, tá bem? É um processo um pouquinho demorado mesmo, então vocês têm que ter um pouco de paciência. Ele pergunta se a gente vai querer adicionar o Angular Routing no nosso projeto. Eu vou dizer que sim, porque daí ele já deixa meio pré-configurado ali a configuração de rotas no nosso projeto. Então eu vou dar um Enter. Aí ele pergunta aqui qual o tipo de estilização que nós vamos utilizar. Eu vou utilizar o CSS mesmo, tá bem? Então ele vai começar a fazer a instalação dos pacotes aqui utilizando o NPM, como vocês podem ver. Perfeito? Então vamos aguardar aqui, que é um processo um pouquinho demorado mesmo. Perfeito, ele finalizou então a criação aqui do nosso projeto. Note que ele já até traz uma mensagem aqui que o Git foi inicializado com sucesso. Então ele já inicializa o Git para a gente. Só que tem um porém, note que nós estamos dentro da pastinha Helpdesk Front ainda. Então a gente precisa dar um CD Helpdesk aqui para a gente acessar a pasta do nosso projeto, para a gente poder subir o nosso projeto, senão ele não vai identificar o projeto Angular e vai dar erro. Agora ele até mostra aqui que a gente já está na Branch Master, beleza? Então para a gente subir o nosso projeto, verificar se ele realmente está funcionando, é só dar um NG aqui no nosso terminalzinho mesmo, NG serve. Opa, ele deu uma travada aqui, vamos aguardar um momento ele retornar. Voltou agora, mas ele voltou com os dois NGs ali, então é só o NG serve uma vez. Então agora ele vai subir o nosso projeto, ele vai começar a servir o nosso projeto. Ele pergunta se você gostaria de compartilhar aí dados de forma anônima para a Google poder melhorar o projeto do Angular. Então eu sempre coloco que sim, porque daí ele envia aí os dados de forma anônima para melhorar o projeto, tá bem? Então ele vai iniciar o processo aqui de Start. Você pode fazer o seguinte, olha, aqui nessa setinha, eu vou clicar nessa setinha e aqui nós temos a opção Split. Então eu vou clicar em Git Bash. O que ele vai fazer? Ele vai duplicar o terminal aqui para mim, tá bem? Então aqui eu vou dar um CD Helpdesk também para me acessar a pastinha do projeto. Vou dar um Clear. Então a gente vai trabalhar com mais de um terminal. Eu vou minimizar esse cara aqui, beleza? Aí a gente vai precisar de um terminal para rodar o projeto, para compilar o nosso projeto. Esse terminal tem que ficar o tempo todo rodando, porque se você finalizar ele, o projeto vai encerrar também. E a gente vai precisar de um terminal aqui só para a gente estar criando os nossos componentes, gerando nossos serviços. Então a gente deixa um terminal aqui do lado, beleza? Esse cara eu posso até deixar ele pequenininho aqui, porque daí a gente não vai usar mais ele. A gente roda ele uma vez e deixa ele compilando o tempo todo. E como vocês podem ver, ele até trouxe a mensagem aqui, olha, que o nosso projeto compilou com sucesso e está rodando na porta localhost 4200. Então eu posso pegar aqui, dar um copiar aqui nesse cara, e daí a gente volta aqui no nosso terminal e verifica se ele realmente subiu. Então aqui eu vou colar, deixa eu ver aqui, beleza? Vou dar um Enter aqui. E ele trouxe pra gente, olha, então o nosso projeto está rodando, tá vendo aqui? Olha, ele trouxe algumas informaçõezinhas aqui e essa página ele cria de forma automática pra gente. Como a gente colocou a flag em minimal lá, ele criou algo bem simplesinho de tudo aqui, perfeito? Então vamos voltar aqui para o nosso projeto. Eu tô dentro da pasta do nosso projeto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um git init, ele já inicializou o git, mas eu vou reiniciar ele aqui. Eu vou dar um git status, então ele tem aqui, olha, algumas modificações, né, no arquivo angular.json. Aí eu vou dar um git commit -m e vou realizar nosso primeiro commit. E vou passar a mensagem que o nosso projeto foi iniciado. Então eu vou colocar aqui projeto iniciado. Vou dar um Enter. Por padrão, na verdade a gente tem que dar um git add, né? Então git add ponto.
Por padrão, pessoal, ele traz um commit inicial, então ele já tem um primeiro commit aqui que é o initial commit. Então agora eu vou dar o git commit novamente, -m, projeto iniciado. Então deixa eu colocar aqui, projeto iniciado. Beleza, realizamos então o nosso segundo commit, porque ele, como eu informei, ele já traz um primeiro commit que é o initial commit. Beleza, pessoal? Então ele criou aqui toda a estrutura do nosso projeto, a pastinha Node Modules, o SRC, mas a gente vai entrar em mais detalhes na próxima aula. Para esta aula, nossa tarefa era apenas iniciar aqui, subir a nossa aplicação, beleza? Finalizamos tudo então. Vamos encerrando por aqui. Lembrando, pessoal, que quando, por exemplo, vocês forem lá no meu GitHub e baixarem o projeto Helpdesk Front, ele não vai vir com a pastinha Node Modules. Essa pastinha Node Modules, ela está no gitignore. Então, se vocês buscarem aqui, olha, nós temos Node Modules. Então, ela não vai subir para o GitHub. Aí, quando vocês baixarem, vocês acessem a pastinha Helpdesk do projeto e dá um npm install, dá um enter aqui, que daí ele vai fazer o download de todas as dependências que você precisa para rodar esse projeto, tá bem? É algo bem simples. Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço, até mais!